Meu nome é Marcos Farias, tenho 34 anos, moro em Campinas e sou montanhista desde os 17. Trilhei boa parte da Serra da Mantiqueira, inclusive rotas consideradas difíceis, como o Marins Itaguaré e parte da travessia da Serra Fina. Eu sempre me senti seguro nas montanhas. Mesmo em tempestades, neblina ou noites frias, eu sempre soube o que estava fazendo. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi no Parque Nacional do Itatiaia, mais especificamente na região da Agulhas Negras, a mais de 2.700 metros de altitude. O local é lindo, mas à noite, escondido na neblina, ele revela outra face. Uma face que eu não sabia que existia. O que vou contar aconteceu em julho de 2019, e eu nunca mais voltei. Eu e meus dois amigos, Paulo e Rafael, planejávamos acampar acima dos dois. 400 metros, perto do abrigo Rebouças, ponto de apoio para quem faz a trilha para a Pedra do Altar ou para as Agulhas Negras. Saímos do estacionamento por volta das 14 horas. O clima estava perfeito, céu limpo, temperatura baixa, mas sem vento. A trilha até o Rebouças é relativamente tranquila. Você passa por áreas abertas, campos de altitude e vê a formação das agulhas ao fundo, como garras surgindo da terra. Mas naquele dia, algo começou a me incomodar. Normalmente, mesmo na altitude, você vê pequenos pássaros, ouve insetos, sente o vento mexendo os capins altos. Mas estava tudo parado. A relva não mexia, nenhum pássaro cruzou o céu. E o silêncio parecia espesso, como se o som ficasse preso no ar. Não falei nada para não parecer paranoico. Chegamos ao Rebouças, por volta das 16h30. Armamos as barracas perto de uma das rochas maiores que servem de proteção contra o vento. Às 18 horas, o sol sumiu atrás das agulhas. E foi aí que tudo começou. Enquanto preparávamos o jantar, vimos luzes se movendo na trilha da Pedra do Altar. Pareciam lanternas de headlamp, comuns em trilhas noturnas. Mas havia algo errado. As luzes iam e vinham rápido demais, num ritmo impossível para alguém caminhando. Davam saltos longos, como se a pessoa estivesse a vários metros do chão. Paulo comentou: "Deve ser reflexo da neblina." E era verdade. Uma neblina fina começava a se formar, típica da região. Mas eu continuei olhando. E percebi algo. As luzes não iluminavam nada ao redor. Nenhuma pedra, nenhum capim. Era luz no escuro absoluto. E então, uma delas acendeu bem mais perto do que deveria. A uns 30 metros de nós. Uma luz branca, fria, parada. Ficou ali por alguns segundos e apagou. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Eu senti o estômago apertar. Rafael disse: "Não tem ninguém ali. A trilha é pro outro lado." Ele estava certo. E aquilo nos acompanhou pelo resto da noite. Decidimos dormir cedo. A temperatura estava caindo rápido, chegando a 4 graus. Por volta de 1h10 da madrugada, acordei com um som muito nítido. 3 batidas na estrutura metálica do abrigo Rebouças. Meu primeiro pensamento foi que algum montanhista tivesse chegado tarde e estivesse procurando abrigo. Saí da barraca com a lanterna. O vento estava forte. A neblina, densa. Fui até o abrigo. Ninguém. Olhei ao redor. As barracas dos meus amigos estavam fechadas. Quando voltei para a barraca, ouvi as 3 batidas de novo. Só que agora, vinham de trás de uma rocha grande, perto do nosso acampamento. Aproximei a lanterna. Nada, mas a impressão era clara. Algo se escondia atrás da pedra. Algo que não queria ser visto. Voltei para a barraca decidido a ignorar. Grande erro. Às 3 da manhã, acordei com passos. Passos lentos, pesados. Como se alguém estivesse usando botas molhadas. Eles circulavam as barracas. Uma volta completa, depois outra. Era um padrão. A coisa, seja lá o que fosse, estava dando voltas ao redor das barracas. Calma. Constante. Como alguém examinando algo. Pensei que fosse Paulo ou Rafael indo ao banheiro. Mas ouvi claramente o zíper da barraca de cada um deles. Fechados. Ninguém havia saído. E os passos continuavam. E chegavam cada vez mais perto. A certa altura, senti o chão vibrar levemente quando a criatura passou ao lado da minha cabeça. E então parou. Parou exatamente atrás da minha barraca. Eu prendi a respiração. E ouvi. Algo encostou no tecido. Um toque suave, quase carinhoso. E um som saiu dali.
Uma respiração. Fraca. Molhada. Como se a coisa tivesse dificuldade para encher os pulmões. O ar gelou. E então ouvi a voz. Não era humana. Era baixa, arrastada. Tem alguém acordado aí dentro? Meu coração congelou. Eu fiquei imóvel. Imóvel como nunca na vida. E após alguns segundos, segundos que pareceram horas, a coisa se afastou. O arrasto voltou. Depois, foi andando até desaparecer. Eu não dormi mais. Quando amanheceu, eu estava com olheiras fundas e o corpo tremendo. Mas não disse nada aos meus amigos. Eles pareciam normais, como se nada tivesse acontecido. Desmontamos tudo rápido e começamos a descer. A neblina estava ainda mais densa, a ponto de dificultar a visão a poucos metros. Quando chegamos numa bifurcação perto do riozinho que cruza o parque, olhei para a trilha que leva à base das Agulhas Negras e vi alguém, uma figura alta, imóvel, parada no meio. Parecia um montanhista, mochila grande, jaqueta, capuz, mas tinha algo errado, muito errado. O corpo era comprido demais, os braços chegavam quase até os joelhos e a cabeça estava inclinada para o lado, como se o pescoço não funcionasse direito. Eu parei seco. Vocês estão vendo aquilo? Eu disse. Paulo olhou, ficou mudo. Rafael também viu. Ninguém disse uma palavra. A figura deu um passo, mas não foi um passo normal. O corpo avançou de maneira fluida demais, como se estivesse deslizando. E depois, ela desapareceu dentro da neblina, sem virar, sem descer a cabeça, sem som. Simplesmente sumiu. E naquele exato momento, ouvimos as 3 batidas, mas agora atrás da gente. Corremos, literalmente corremos, como se algo estivesse vindo logo atrás. E a sensação, essa eu nunca vou esquecer, era de que a neblina inteira estava nos perseguindo. Chegamos ao estacionamento sem olhar para trás. Cada um entrou no seu carro e foi embora sem se despedir. Nos dias seguintes, fiquei doente. Tive febre, calafrios, dores no corpo como se tivesse apanhado. À noite, eu acordava às 3h08 da manhã, sempre no mesmo minuto, ouvindo aquele padrão de passos. E às vezes, muito de leve, senti o colchão afundar no canto, como se alguém estivesse sentado ali. Até hoje, evito lugares silenciosos demais. Evito neblina. Evito montanhas. Não sei o que caminhou conosco naquela noite no Parque Nacional de Itatiaia, mas eu sei que aquela coisa não era humana e que estava acostumada a circular por ali. E o pior, eu sinto às vezes que ela lembra de mim, como se estivesse esperando a chance de me encontrar de novo. Meu nome é Eduardo Martins, tenho 31 anos, sou geógrafo e acostumado a lidar com matas fechadas, trilhas longas, noites frias e isolamento. Eu nunca fui do tipo que se impressiona fácil. Nunca acreditei em histórias de assombrações, espíritos ou qualquer tipo de fenômeno fora do normal. Mas o que vou contar aqui mudou completamente a forma como eu enxergo o que existe nas florestas. Eu fiquei calado por quase 6 anos. 6 anos guardando essas lembranças como quem carrega uma pedra dentro do peito. Mas ultimamente, os sonhos voltaram. E quando acordo, sinto a mesma umidade gelada daquela noite. O mesmo cheiro. O mesmo peso no ar. Hoje vou contar, com todos os detalhes, tudo o que vivi no acampamento da Pedra Fria. Eu não espero que você acredite. Eu só preciso tirar isso de mim. O acampamento da Pedra Fria ficava dentro de uma área de mata fechada num parque estadual que prefiro não mencionar. Eu já conhecia a região de estudos anteriores, mas naquela época nunca tinha passado a noite por lá. O motivo era simples. A temperatura na mata à noite caía de forma absurda, sem explicação lógica. Era como se o lugar emanasse frio. Eu fui com mais 3 amigos, Lucas, Henrique e Tiago. Cada um levava seu próprio equipamento. Barracas individuais, lanternas, GPS, comida e roupas térmicas. A trilha até o ponto de acampamento era tranquila, mas silenciosa demais. Percebi isso logo de início. Não havia pássaros, nenhum inseto, nada. Como se a mata estivesse esperando. Chegamos por volta das 17h, armamos as barracas e fizemos uma pequena fogueira.
Tudo parecia normal. O clima estava frio, mas suportável. O problema começou quando o sol se pôs. Quando o sol desapareceu atrás das copas das árvores, o frio aumentou repentinamente. Foi como se alguém tivesse desligado o calor da floresta. Nós nos aproximamos da fogueira e ficamos conversando. Em determinado momento, Lucas olhou para a mata e perguntou: "Vocês ouviram isso?" Eu disse que não. Henrique, sempre cético, riu. Mas então ouvi. Era um estalo seco, como galhos sendo quebrados. Só que não eram galhos caindo. Era como se alguém estivesse andando ali. A fogueira iluminava pouco. A mata parecia uma parede escura, completamente sólida. Henrique chamou: "Tem alguém aí?" Silêncio total. E foi aí que senti a primeira coisa estranha. Uma sensação clara de que tinha uma pessoa em pé, exatamente do outro lado da fogueira, na beira da mata, olhando para nós. Mas não havia ninguém. Ou pelo menos, não conseguimos ver. Essa sensação de ser observado durou a noite inteira. E naquele momento pensamos ser apenas paranoia. Por volta das 2 da manhã, eu acordei com um som que nunca vou esquecer. Era um choro humano, fraco, distante, mas claramente humano. Saí da barraca achando que fosse um dos meus amigos, mas os 3 estavam dormindo. O choro vinha da mata. Era um som irregular, como se alguém estivesse tentando segurar o próprio soluço. "Tem alguém aí?" Eu gritei. O choro parou. E logo depois, começou de novo, só que mais longe. Eu deveria ter voltado para a barraca, mas dei 2 passos para a mata. A lanterna iluminou apenas alguns troncos, e além disso, escuridão absoluta. Foi quando percebi algo estranho. Não havia eco. Nenhum som voltava. Era como se a mata absorvesse cada ruído. Nesse momento, Tiago apareceu atrás de mim e perguntou o que eu estava fazendo. Quando eu expliquei, ele ficou pálido e disse: "Eu também ouvi. E não é a primeira vez que escuto isso nessa região." Voltamos para perto da fogueira sem falar mais nada. E o choro continuou. Baixo, longe, mas constante. Parecia chamar alguém. Por volta das 4 horas, eu já não conseguia dormir. O choro tinha parado, mas a sensação de estarmos sendo observados só aumentava. Saí da barraca para respirar. A fogueira já tinha virado brasa. Apontei a lanterna para as árvores e vi. Atrás de uma árvore grossa, havia alguém agachado. Parecia uma pessoa, muito magra, com os joelhos junto ao peito, braço longo apoiado no chão. A parte do ombro e das costas estava visível atrás do tronco. Eu pensei ser um dos meus amigos, mas imediatamente percebi que não era. A postura era errada. A angulação do braço era estranha, como se o cotovelo estivesse no lugar errado. E quando a luz da lanterna tocou aquela figura, ela se moveu, mas não como um animal, e não como uma pessoa. Ela simplesmente deslizou para trás da árvore silenciosamente, como se tivesse sido puxada para baixo. Eu travei. Literalmente. O frio aumentou como se tivesse atravessado meu estômago. E então Henrique saiu da barraca e perguntou o que eu estava fazendo com a lanterna ligada. Quando mostrei a árvore, não havia nada ali, mas o chão ao redor estava marcado com algo que parecia digitais longas, profundas, como se alguém tivesse enterrado os dedos na terra. Isso foi o suficiente para ninguém dormir mais. Quando o dia amanheceu, decidimos desmontar o acampamento e ir embora. Não falamos sobre o que tínhamos visto. Cada um parecia processar à sua maneira. A trilha de volta era estreita, cercada por árvores altas e sombra constante. A mais ou menos 1 hora de caminhada, ouvimos uma voz masculina. "Ei!" Paramos imediatamente. A voz parecia vir da trilha atrás de nós. Nos viramos. A trilha estava vazia. "Ei!" A voz repetiu, agora mais perto. Henrique perguntou: "Quem está aí?" Silêncio. Demos mais alguns passos. E então a voz soou de novo. "Não vão embora." O ar gelou. Ninguém mais falava. A mata inteira ficou muda. Então, a voz repetiu, agora muito perto: "Voltem." Mas o pior não foi isso.
Foi a voz de Tiago que estava do nosso lado repetindo: "Voltem." O mesmo tom, a mesma entonação, a mesma respiração. Mas Tiago não estava falando. A boca dele não se movia. Ele ficou branco. Eu também. Aquela coisa estava imitando a voz dele. Corremos, por quase 20 minutos sem parar. Só paramos quando chegamos na parte aberta da trilha. E mesmo assim, a floresta parecia olhar. Ao chegar no último trecho da trilha, existe um ponto famoso chamado Pedra Fria. Uma formação rochosa alta, quase como um mirante natural. Antes de descer definitivamente, resolvemos parar lá por alguns minutos para tentar entender o que tinha acontecido. Foi um erro. Quando chegamos ao topo, vimos que algo estava errado. A pedra estava coberta de marcas. Marcas profundas, circulares, como se algo tivesse sido arrastado várias vezes sobre a superfície. Era como o rastro que um animal grande deixaria, mas não havia arranhões, só marcas arredondadas e compridas. Tiago apontou para a borda da pedra e disse: "Olhem." No canto, quase fora da vista, estava a mesma figura que vi na madrugada, agachada, braço longo, cabeça baixa, como se estivesse esperando a gente. Quando ela levantou o rosto, percebemos que não tinha olhos, só uma pele lisa, esticada. A boca se abriu lentamente e o choro da madrugada voltou. O mesmo som, a mesma entonação. Era aquilo que chorava. Corre foi pouco. Quase quebramos a perna descendo a trilha. Aquela coisa não nos seguiu, mas ficou parada, olhando, ou o equivalente a olhar, até sumirmos da vista. Nunca mais acampei naquele parque. Lucas também não. Tiago mudou de cidade. Henrique nunca mais tocou no assunto. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa, à noite, se deixo a janela aberta, eu juro que ouço aquele choro, baixo, distante, chamando alguém. E em 2 ocasiões tive a impressão de ver algo agachado no canto do quintal, sempre na mesma postura, sempre imóvel, sempre de cabeça abaixada. Eu sei que aquela coisa não ficou na mata. Ela seguiu a gente de alguma forma, ou talvez nunca tivesse saído completamente de perto. Essa é a minha história. E rezo para que ninguém mais passe pelo que passamos, porque algumas coisas na mata não querem atacar, não querem conversar, não querem assustar, querem apenas que você volte. Meu nome é Renan Carvalho, tenho 29 anos e passei boa parte da minha vida acampando em matas pelo Brasil. Sou fotógrafo amador, sempre gostei de trilhas, isolamento e da sensação de estar completamente desconectado da cidade. Nunca fui do tipo impressionável. E, para ser sincero, eu detestava histórias de terror. Achava exageradas, sem sentido, inventadas para assustar gente sem experiência. Até a noite em que acampei no Vale Negro, eu nunca deveria ter ido, nunca deveria ter ficado. E se eu pudesse voltar no tempo, teria ignorado todos os sinais. Mas agora é tarde, e o que eu vou contar aqui é o que ficou marcado no meu corpo e na minha memória. O Vale Negro é uma área dentro de um parque nacional conhecido, mas pouco explorado. Para chegar até a região, é necessário caminhar quase 2 horas por uma trilha estreita, rodeada por vegetação alta e densa. Eu planejava ficar lá 2 noites para fotografar o céu limpo. O vale é conhecido por ter baixíssima poluição luminosa, o que torna o céu um verdadeiro espetáculo. Só que, quando cheguei lá pela primeira vez, notei algo estranho. O silêncio não era apenas quieto, era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhuma brisa mexendo os galhos. Era como se o vale tivesse sido colocado dentro de um vidro. Achei que era impressão. Segui montando o acampamento. Armei minha barraca perto de uma formação rochosa alta, como um paredão natural. O lugar parecia seguro, mas algo ali não estava certo. E eu percebi isso antes do sol se pôr. Enquanto preparava minha fogueira, ouvi 3 batidas secas, vindas da rocha atrás de mim. Soou como se alguém tivesse batido com uma pedra grande. Virei rapidamente, mas não vi nada. A rocha era lisa e alta demais para alguém escalar. Chequei o lado. Nada. Nenhum animal grande poderia fazer aquele som. Apontei a lanterna.
O feixe de luz encontrou apenas a superfície fria da rocha. Quando voltei para a fogueira, as 3 batidas repetiram, só que mais fortes. Dessa vez, senti o chão vibrar levemente. O som parecia vir de dentro da pedra, não de fora. Uma sensação de alerta subiu pela minha espinha. Ignorar aquilo teria sido estupidez, mas eu quis acreditar que era apenas eco ou dilatação da rocha com a mudança de temperatura. Queria acreditar. Ao anoitecer, saí com a lanterna para explorar uma parte próxima do vale. A areia era fina, quase branca, com desenhos feitos pelo vento. Mas alguns metros adiante, o chão estava marcado. Pegadas. Só que não eram pegadas humanas. E também não eram de animal. Eram pegadas alongadas, quase como dedos de uma mão, mas maiores e mais espaçados. As marcas afundavam o chão com força, como se aquilo fosse pesado. E cada pegada tinha algo que me fez gelar. Eram parecentemente recentes. O contorno ainda estava perfeito. Nenhum vento tinha passado ali. Segui as marcas com os olhos. Elas iam em direção ao meu acampamento, direto para a minha barraca. Senti meu corpo congelar. Meu coração parecia bater alto demais. Voltei correndo. Chequei ao redor. Nada. Mas as pegadas chegavam até o limite da fogueira e paravam ali. Por volta das 23h, eu estava dentro da barraca tentando dormir. O vale continuava absolutamente silencioso. Então ouvi uma voz, fraca, baixa, mas clara. "Tem alguém aí?" Era uma voz masculina, mas rouca, como se a garganta estivesse ferida ou como se a pessoa estivesse sussurrando no último fio de fôlego. "Alguém?" Eu saí da barraca com a lanterna tremendo na mão. Apontei para todos os lados. Ninguém, nenhuma figura, nenhum movimento, nenhuma sombra que denunciasse presença humana. E então veio a terceira frase. "Eu tô aqui, atrás de você." Meu corpo travou completamente. Senti uma onda de calor subir da barriga para o peito. Virei rápido. Nada. A lanterna iluminava apenas a mata e a rocha, mas o ar ao redor parecia mais pesado, como se tivesse alguém respirando do meu lado, mas invisível. Me forcei a acreditar que a voz era fruto da minha imaginação. Entrei de volta na barraca, tentando me acalmar. Pouco depois da meia-noite, a temperatura despencou de repente. Uma camada fina de gelo começou a se formar no zíper da barraca. Nunca tinha visto aquilo acontecer tão rápido. E então, ouvi passos. Não eram passos humanos. Eram arrastados, como se algo estivesse puxando os pés pelo chão. Levantei o zíper 1 milímetro e olhei para fora. A lua estava forte, e no topo da grande rocha havia um homem sentado, ou algo que parecia um homem, imóvel, perfeito demais, como se tivesse sido colocado ali, pernas cruzadas, mãos apoiadas nos joelhos. Só que ele estava de frente para mim, mesmo a 8 metros de distância e numa posição alta. Eu sabia, ele estava olhando diretamente para a minha barraca. A pele dele era pálida demais, quase cinza. E quando a nuvem passou na frente da lua e a luz diminuiu, por alguns segundos eu vi. Ele não tinha olhos. Eram apenas buracos fundos, escuros, que absorviam a luz da lanterna. Eu fechei o zíper tão rápido que machuquei a mão. E fiquei ali, sentado, tremendo, ouvindo os passos arrastados se aproximarem da barraca. E então pararem, bem ao lado. Eu sabia que tinha algo do lado de fora. Eu ouvia claramente a respiração. Fraca, irregular. Quase como a respiração de alguém com os pulmões cheios de água. Eu prendi o ar. A respiração cessou. Por alguns segundos, achei que tinha ido embora. Mas então, muito devagar, o tecido da barraca afundou, como se algo tivesse encostado a testa ali, e se arrastou pelo zíper, de cima a baixo. Parecia uma mão, ou algo com dedos longos e finos. Eu quase gritei, mas não tinha voz. E então ouvi: "Eu tô aqui." A mesma voz da trilha, agora do outro lado do tecido. Foi o pior momento da minha vida. A respiração ficou mais forte, como se a criatura estivesse cheirando o interior da barraca. E então, silêncio. Total. O frio desapareceu. O ar voltou ao normal. Demorei quase meia hora para sair. Quando finalmente abri o zíper, tremendo, o sol já estava começando a nascer. E o lado da barraca, exatamente onde a criatura encostou, estava coberto de marcas de dedos, longos, profundos e completamente negros. Eu desci o vale quase correndo.
Não olhei para trás em nenhum momento. Não parei para beber água. Cheguei ao carro suando e tremendo. Nos meses seguintes tentei esquecer, mas às vezes em casa, no silêncio da madrugada, eu ainda ouço. Eu tô aqui, no banheiro, na garagem, nos cantos onde a luz não alcança. E pior, em 3 ocasiões diferentes de madrugada, acordei com a mesma sensação da barraca, o tecido do lençol afundando, como se alguém encostasse a testa ali. E toda vez que abro os olhos, vejo a sombra de um homem sentado, quieto, com as pernas cruzadas, me observando, como se o Vale Negro nunca tivesse terminado para mim. E talvez não tenha mesmo. Meu nome é Ana Paula Gomes, tenho 33 anos, sou enfermeira e nascida em Belo Horizonte. Sempre gostei de trilhas, cachoeiras, acampamentos e a Serra do Cipó, aqui em Minas Gerais, sempre foi meu refúgio. Eu conhecia muitas rotas, desde as trilhas abertas até caminhos menos frequentados, recomendados por amigos montanhistas. Em 2016, quando eu tinha 25 anos, vivi algo na Serra do Cipó que eu nunca consegui esquecer. Por muito tempo achei que eu tinha imaginado as coisas. Mas quanto mais os anos passam, mais clara fica a sensação de que alguém, ou alguma coisa, realmente esteve comigo naquela noite. E hoje eu vou contar, do início ao fim, tudo o que aconteceu. Era final de setembro. O clima estava seco, típico da região, com céu limpo e noites muito frias. O plano era simples: acampar uma noite perto da Cachoeira da Farofa, dentro do Parque Nacional da Serra do Cipó. Eu já tinha feito aquela trilha dezenas de vezes. Era para ser só mais uma. Só que não foi. Saí cedo de BH e cheguei na portaria do parque por volta das 15 horas. Assinei o livro de visitantes, dei meu nome, o destino e tudo como mandava o protocolo. O guarda do parque, um senhor chamado Osmar, me perguntou: "Vai sozinha?" Eu disse que sim. Ele hesitou por alguns segundos e falou: "Evita a região das Palmeiras Tortas depois das 6 da tarde. O pessoal anda escutando coisa estranha por lá." Eu ri. Achei que fosse história de matuto para assustar turista. E segui. A trilha até a Cachoeira da Farofa é relativamente tranquila, mas longa. Por volta das 17h40, o sol começou a descer, projetando sombras longas. E foi aí que comecei a ouvir algo. Não era barulho de animal, nem de vento. Era como um lamento. Um som prolongado, baixo, vindo da direção do cânion da Farofa. Parecia humano, mas distante. E repetitivo. Eu parei. Tentei identificar a origem, mas o som passava de um lado para outro, como se algo estivesse se movendo entre as pedras e o mato. Continuei caminhando, mais rápido agora. Eu só queria chegar ao ponto onde costumava armar a barraca, num gramado plano perto de um pequeno riacho. Mas o lamento me acompanhou por quase 30 minutos. Às vezes parecia perto, às vezes longe. E quando eu finalmente comecei a montar a barraca, o som parou, por completo. Nenhuma cigarra, nenhum vento, nada. Um silêncio espesso tomou o ar, como se a trilha estivesse segurando a respiração. Com tudo montado, sentei para comer um sanduíche e descansar. A temperatura caiu rápido, típico da Serra do Cipó. Por volta das 20 horas, ouvi um estalo forte vindo da direção da trilha das Palmeiras Tortas. Um trecho famoso por causa do formato estranho das árvores que crescem inclinadas, como se algo tivesse empurrado o tronco enquanto eram jovens. Peguei a lanterna e iluminei a direção do som. A luz alcançou as primeiras palmeiras, e no meio delas estava um homem. Ou pelo menos parecia um. Parado, imóvel, com o rosto virado para mim. Mas algo estava profundamente errado. O corpo dele era magro demais, o pescoço longo demais, e a cabeça estava inclinada num ângulo antinatural, quase encostando no ombro. O brilho da lanterna bateu no rosto dele, e eu senti um arrepio tão forte que minhas mãos começaram a tremer. Os olhos dele pareciam fundos, como se estivesse com olheiras profundas. Mas quando a luz atingiu mais forte, vi que não eram olheiras. Eram 2 buracos. Buracos negros, sem globo ocular, sem reflexo. Nada. Eu paralisei. E então ele deu um passo para frente. Lento, arrastado, como se o quadril estivesse deslocado. Eu desliguei a lanterna na hora. Fiquei imóvel, segurando a respiração. Quando acendi de novo, segundos depois, ele não estava mais lá.
Voltei para a barraca completamente assustada, tentando racionalizar. Talvez fosse ilusão da lanterna. Talvez fosse outra pessoa. Talvez... Mas eu sabia que não era. Às 2 da manhã, acordei com um som que me gelou o sangue. Ana... Era meu nome. Sussurrado. Baixo. Mas claro, a voz vinha de fora da barraca. Exatamente da direção das palmeiras tortas. Meu coração começou a bater tão alto que eu podia ouvir. Tentei me convencer de que era minha imaginação. Até que a voz repetiu, dessa vez mais perto. Ana, abre. Eu não conseguia respirar. A coisa sabia meu nome, mas ninguém sabia meu nome ali. Ninguém. Então ouvi passos. Passos longos, pesados. E então, a sombra dele. Passou na frente da barraca. Alta, magérrima, o pescoço inclinado demais. Ele parou exatamente na porta e colocou a mão, ou o que parecia uma mão, no tecido. O contorno era totalmente errado. Dedos longos demais, quase como garras humanas. A coisa acariciou o tecido de cima a baixo, como se estivesse tateando o formato do meu corpo lá dentro. Eu fechei os olhos, comecei a rezar. A respiração da criatura era horrível, molhada, quebrada, como se tivesse água nos pulmões. E então, por um segundo, o tecido da barraca afundou, como se ele estivesse encostando a testa ali. E sussurrou: "Deixa eu ver você." Eu não sei explicar o pânico que senti naquele momento. Eu achei que ia morrer. E foi aí que outra coisa aconteceu. A criatura se afastou alguns metros. E então ouvi algo pior. Ela começou a se arrastar. Não como uma pessoa. Como se tivesse decidido usar as mãos. As unhas. O som era de algo raspando o chão rochoso em uma velocidade absurda. Eu me encolhi no fundo da barraca, rezando para aquilo ir embora. O som circulou a barraca 3 vezes. Sempre rápido. Sempre irregular. E depois, parou. Direto atrás da barraca. A criatura estava ali, imóvel, por 5 minutos. Ou 20. Eu perdi a noção de tempo. De repente, ouvi passos rápidos se afastando. E silêncio total. Eu não dormi mais. Assim que o sol começou a nascer, comecei a desmontar tudo em poucos minutos. Eu queria ir embora dali o mais rápido possível. A trilha de volta para a portaria passa por um rio raso com pedras grandes. Quando cheguei ali, ouvi água se mexendo. Imaginei ser algum animal. Capivara, tamanduá, cachorro do mato. Mas quando olhei, minha garganta fechou. Havia alguém dentro da água, parado, com a água batendo na cintura. Corpo magro, pescoço longo, cabeça inclinada. Era ele, o mesmo homem. A pele dele parecia acinzentada, como se estivesse molhada há horas. Os braços pendiam de forma estranha, como se não tivesse musculatura. E então ele começou a virar a cabeça para mim. Mas não virou o corpo, só a cabeça, girando devagar, num ângulo impossível para qualquer pessoa viva. Eu paralisei. Ele ficou me encarando, ou encarando, mesmo sem olhos. E então, muito devagar, começou a andar em minha direção. A água se movia de forma errada ao redor dele, como se estivesse deslocando muito mais peso do que seu corpo aparentava ter. Eu corri como nunca na minha vida. Quando cheguei na portaria, o guarda Osmar viu meu estado e não precisou perguntar nada. Ele apenas disse: "Eu falei para não ir para a área das palmeiras tortas. Aquilo ali não é lugar para a gente." Eu tentei pedir explicações. Ele só balançou a cabeça e falou: "A serra guarda coisa que não é para ser vista. Você deu sorte. Tem gente que não volta." Voltei para Belo Horizonte sem falar nada para ninguém por meses. Até hoje, de vez em quando, acordo às 2 da manhã, o mesmo horário em que ouvi meu nome sendo chamado, com a sensação de que alguém está parado na porta do meu quarto. E em 2 ocasiões, quando entrei no banheiro de noite, o espelho estava totalmente embaçado. E no meio do vapor havia um risco torto, como se um dedo magro tivesse passado ali. Eu nunca mais voltei à Serra do Cipó. E às vezes, quando fecho os olhos para dormir, eu ainda ouço: "Ana!" E lembro do homem sem rosto, parado entre as palmeiras tortas. E tenho certeza, ele ainda está me procurando. Meu nome é Juliana Fagundes. Tenho 28 anos.
Sou fotógrafa documental e moro no Recife. Trabalho viajando pelo Nordeste para registrar paisagens, comunidades e tradições culturais. Em 2022, decidi iniciar um projeto pessoal, fotografando formações rochosas incomuns e locais pouco explorados. Foi assim que cheguei ao Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco, um dos lugares mais bonitos do país e também um dos mais silenciosos. Eu já tinha ouvido alguns guias comentando sobre coisas estranhas na serra, mas sempre achei superstição de sertanejo, história passada para assustar turista. Eu nunca levei nada daquilo a sério, até a noite em que acampei em Mata Grande, uma das áreas mais isoladas do parque. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Cheguei ao Catimbau numa tarde de agosto, clima seco, céu limpo, vento fraco. Dirigi até a vila de Catimbau. Passei na casa de um guia conhecido, o seu Elias, para pegar informações sobre o melhor lugar para montar acampamento. Quando falei que queria dormir na região de Mata Grande, ele franziu o rosto na hora. Você vai sozinha? Vou sim. Ele balançou a cabeça devagar. Aquela parte é muito quieta. Quieto demais. Tem coisa ali que não é para dormir perto. Eu ri, achando que era só um aviso sobre animais. Mas ele repetiu: não fique na beira dos paredões depois que escurecer. E se ouvir alguém chamando o seu nome, não responda. Na hora, levei como brincadeira. Hoje sei que não era. Subi até o topo de um dos paredões de arenito. Uma vista absurda, com vales profundos, formações rochosas bizarras e silêncio absoluto. Decidi montar minha barraca perto de uma espécie de piscina fossilizada. Um buraco natural na rocha que enchia com água da chuva, mas estava seco naquele período. Enquanto fotografava, notei uma coisa curiosa. Apesar de ser fim de tarde, não havia um único pássaro sobrevoando. Nem urubus, que sempre circulam aquele tipo de formação. Nada. Às 18h30, comecei a preparar o jantar. O sol desapareceu rápido atrás dos paredões. E foi aí que senti a primeira coisa estranha. Um cheiro. Cheiro de terra recém-aberta. Forte. Como quando se mexe numa cova antiga. Mas o chão estava completamente seco e duro. O vento parou. E então ouvi um som vindo do vale abaixo. Um som que parecia uma pessoa falando, mas não dava para entender. Ficou ali por um bom tempo, e o silêncio voltou. Achei que fosse eco de algum turista distante, mas eu estava sozinha. Às 22h, já dentro da barraca, ouvi algo como passos devagar percorrendo o topo do paredão. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse usando botas muito pesadas. Saí e iluminei a borda. Por alguns segundos, pensei que minha mente estava me enganando, mas não estava. No alto da rocha, uns 40 metros à minha direita, havia uma figura branca, muito magra, quase translúcida, parada de costas para mim. Parecia um vestido, ou um tecido muito fino esvoaçando com o vento. Mas não havia vento nenhum. A figura estava imóvel, e quando apontei a lanterna, ela virou o rosto. Devagar. Apenas o suficiente para eu ver que não tinha olhos. Apenas um rosto liso, pálido, com marcas escuras no lugar onde os olhos deveriam estar. Eu tropecei para trás, caindo no chão. Quando levantei a lanterna de novo, a figura tinha desaparecido completamente. Mas as marcas no chão continuavam ali, pegadas, humanas, mas fundas demais para um corpo leve, e viradas na minha direção. Voltei para a barraca apavorada, mas tentando racionalizar. O calor e a solidão podiam estar mexendo com minha cabeça. Foi quando ouvi, vindo do vale, bem claro: Ju, Liana. Era a voz da minha mãe, mas ela estava em Recife, a 280 quilômetros dali. A voz chamou de novo: Ju, vem cá. Meu sangue gelou. Ela usava o mesmo tom que usava quando queria que eu descesse para jantar, quando eu era criança. Eu comecei a chorar, sem entender nada. Então percebi que havia algo mais. A voz não vinha de um ponto só. Ela ecoava de lugares diferentes,
como se algo estivesse subindo o vale lentamente e imitando a voz de alguém conhecido. Ju, não dorme. Vem cá. Aquela voz não era humana. Era uma imitação, perfeita, mas vazia. Uma voz sem emoção real. Um som que parecia ter sido copiado. Eu me enrolei no saco de dormir, tremendo, e tentei ignorar. Mas então, a voz não veio mais do vale. Veio de trás da barraca. Ju, abre. Eu comecei a rezar. A barraca estufou para dentro, como se alguém estivesse passando a mão pelo tecido. Devagar, de cima a baixo. Eu conseguia ver o contorno dos dedos pela lona. 5 dedos, mas longos demais, como se fossem articulados em mais pontos que dedos humanos. A voz continuou, agora bem perto. Juliana, abre para eu entrar. Eu estava travada, sem respirar. A mão desceu de novo, agora com mais força. E então começou a raspar, como se tivesse unhas enormes. Raspar o tecido em círculos, devagar, explorando. De repente, silêncio. Silêncio total. E então, um som de algo muito pesado caindo no chão, exatamente ao lado da barraca. Depois, passos se afastando. Passos irregulares. Um arrasto. E nada mais. O silêncio daquele lugar era tão forte que dava dor de ouvido. Eu não dormi. Às 5 da manhã, o céu começou a clarear. Eu saí da barraca, ainda tremendo, e quase desmaiei com o que vi. Na piscina fossilizada, aquele buraco natural na rocha que estava seco quando cheguei. Agora havia água, e no fundo da água cristalina, completamente imóvel, estava a figura branca. O vestido, a pele lisa, o rosto sem olhos. Ela estava deitada no fundo, como se tivesse se deixado afundar. Mas o corpo não se movia. Nenhuma bolha subia. Era como um cadáver preservado. Eu me aproximei devagar, mesmo sem querer. Então percebi que a figura estava virada para mim, com o rosto, sem olhos, apontado direto para onde eu estava. E à medida que eu me aproximava, a água parecia escurecer, como tinta derramando. Eu dei um passo para trás. A figura não se mexeu, mas algo no ar mudou. O cheiro de terra aberta voltou, forte, pesado, o bastante para me fazer engasgar. Eu saí correndo dali na mesma hora. Voltei para Recife naquele mesmo dia. Fiquei semanas sem falar sobre isso. Mas às vezes, no meio da noite, acordo com um som que não deveria estar ali. Ju, Li, Ana, a mesma voz. A voz da minha mãe. Mas arrastada, vazia. Outras vezes, sinto o cheiro de terra molhada dentro do apartamento. Cheiro forte, igual ao da serra. E 2 semanas atrás, quando olhei para o teto do banheiro, vi algo. Por um instante, um segundo apenas, uma mão branca escorria pela parede, 5 dedos longos. Depois desapareceu. Eu sempre amei viajar sozinha, mas desde aquela noite em Mata Grande, no Catimbau, eu nunca mais viajei sozinha. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.